Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso estudo textual. Hoje estamos em Hebreus capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Cada semana dedicamos um episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos a um pequeno estudo textual. Já faz um tempinho que estamos no livro de Hebreus e ainda temos bastante chão pela frente. Vamos já ler o capítulo 8, do versículo 1 ao 6 e fazer algumas perguntas para compreender melhor o texto. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 784 e uma nova pergunta para continuar incentivando o seu estudo da palavra do Senhor. Chegando nesse texto de Hebreus capítulo 8, vamos observar que Jesus, nosso sumo sacerdote, ministra no tabernáculo celestial. E assim como sacerdote superior, ele serve no tabernáculo ou templo superior. Mas vamos começar com a leitura de Hebreus capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Agora vamos analisar esses versículos com algumas perguntas. A primeira pergunta: qual ponto principal, essencial ou mais importante o autor frisou nos versículos 1 e 2 do capítulo 8? Observamos aqui que ele fala sobre o essencial, que nós temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e que ele serve como ministro do verdadeiro tabernáculo feito pelo Senhor e não feito pelos homens. Jesus ministra ou serve no verdadeiro tabernáculo celestial. E a segunda pergunta: o que era necessário para ele entrar neste verdadeiro santuário como sacerdote? Diz no versículo 3 que era necessário que ele tivesse o que oferecer. Todos os sacerdotes entram no tabernáculo com alguma oferta ou sacrifício. Jesus também precisava entrar com algo para oferecer. Essa questão do sacrifício dele vai ser o tema principal quando chegamos nos capítulos 9 e 10 do livro de Hebreus. Por que ele não seria sacerdote aqui na terra? Aqui, versículo 4 apresenta uma coisa interessante. Diz que se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Já observamos, nos capítulos 6 e 7 principalmente, que Jesus não é sacerdote segundo a ordem levítica. Ele não é descendente de Arão, da tribo de Levi. E assim, não seria possível Jesus servir como sacerdote no tabernáculo terrestre. Para ele se tornar sacerdote, já observamos no capítulo 7 que houve necessidade de mudança da lei. E assim, Jesus não serve como sacerdote aqui na terra, e assim, no céu, no santuário celestial. A próxima pergunta: qual relação existe entre o templo, o tabernáculo terrestre, e o celestial? Aqui outra observação interessante que ele apresenta. Versículo 5, ele diz: em figura e sombra das coisas celestiais.
E o que ele diz é que Deus mostrou para Moisés no monte o verdadeiro tabernáculo e mandou que ele fizesse uma cópia. E assim, essa cópia é algo que Moisés tinha essa visão. Quando estudamos o Antigo Testamento e fala sobre o tabernáculo, tem as medidas, tem materiais, mas não é possível reconstruir o tabernáculo perfeitamente só com aquelas informações escritas. Mas Moisés tinha uma vantagem muito grande. Ele viu a coisa verdadeira e sabia assim como fazer uma cópia. Isso apresenta para nós uma ideia interessante, que o que está no céu é o verdadeiro ou real. O que está na terra é sombra ou figura. Nossa tendência é de inverter isso, de imaginar que as coisas aqui são coisas reais e coisas celestiais são meio imaginárias. Mas ele diz que é ao contrário. O que tem lá é o real, verdadeiro. O que nós temos aqui são apenas sombras, figuras, coisas passageiras. Quando chegamos no versículo 6, como é descrita a superioridade de Jesus Cristo neste versículo? Diz no versículo 6 que ele tem um ministério mais excelente, ele é mediador de superior aliança, que foi instituída com base em superiores promessas. Então, ministério superior, mediador de superior aliança com promessas superiores. Vários pontos que mostram a superioridade de Jesus e o que ele apresenta na nova aliança. Nós temos hoje um sacerdote, um ministro que serve no tabernáculo celestial e que é muito superior aos sacerdotes do Antigo Testamento que serviam no tabernáculo aqui na terra. Resumindo, então, algumas coisas do capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Primeiro, o verdadeiro é superior à sombra. O verdadeiro está no céu, onde Jesus está. E a sombra estava aqui na terra, no tabernáculo feito por Moisés, e depois o templo feito por Salomão. Elementos essenciais desse serviço de Jesus. Ele precisava ser humano, como diz capítulo 5, versículos 1 e 5, era necessário que ele fizesse carne, que assumisse a forma humana para ser nosso sacerdote. Era necessário um sacrifício. Vamos ver mais sobre isso, ainda quando chegamos nos capítulos 9 e 10, mas o versículo 3 aqui do capítulo 8 já disse que ele precisava de algo para oferecer. E esse algo é o próprio sacrifício de Jesus. E a aliança de Jesus também é superior. Ponto que ele vai explicar com mais detalhes no resto do capítulo 8, que, se Deus permitir, vamos ver na próxima mensagem desta série de estudos textuais. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Qual dos seguintes homens não foi rei de Judá? Alternativas: A. Roboão, B. Jeú, C. Ezequias ou D. Azarias. A resposta certa, alternativa B. Jeú. Jeú foi rei de Israel, o reino do norte, como diz 2 Reis, capítulos 9 e 10. Os outros três, Roboão, Ezequias e Azarias, foram reis de Judá, o reino do sul. Resposta certa, alternativa B. Jeú. Pergunta 785. Qual palavra completa esta frase de Paulo? Porque pela graça vocês são salvos mediante a... Qual palavra que vai nessa lacuna? Alternativas: A. Perfeição, B. Caridade, C. Meditação ou D. Fé. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Nosso sumo sacerdote superior não serve em nenhum templo aqui na terra. Ele serve na presença do Pai, no tabernáculo verdadeiro, celestial. E assim, ele intercede por nós, junto ao Pai. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.